Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos fazer o review de mais um osciloscópio portátil e dessa vez muito interessante para quem quer ter o seu primeiro instrumento ou quem precisa de um aparelho para campo. Trata-se do modelo ZIWI DSO 154 Pro. Ele é aquela linha dos super portáteis. Tem uns aí no mercado, um que ia até 200 kHz, um outro que ia até 1 MHz. Esse daqui realmente é um projeto mais novo. E ele tem uma banda até 18 MHz. Vamos dar uma comprovada nisso, ok? Com taxa de amostragem de 40 megasamples por segundo. Tem 14 medidas internas, né? Entre tensão RMS, pico a pico, Duty Cycle e tudo mais. São 14 automáticas. Tem trigger full com todas as possibilidades de configuração de trigger. Tela 2.4 polegadas. Suporta saída vezes 1, vezes 10, vezes 100, o que é interessante também. Tem bateria interna de 1000 mAh com duração em campo de 6 horas com uma carga, que é bem interessante. E além disso tem um geradorzinho interno de 500 kHz com várias formas de onda. Então nós vamos testar, primeiro ver aqui os acessórios. Ele vem com uma ponta de prova tradicional BNC. Trata-se de um AP6100 para 100 MHz, então não vai ter gargalo aqui na ponta de prova, porque eles colocaram uma ponta decente para trabalhar com um instrumento desse até 18, né? Vem uma ponta normal BNC garra-garra, caso você queira fazer uma conexão direta, que é uma ponta 1x aqui no caso, mas uma ponta auxiliar, o cabo de carregamento USB-C, carregar a bateria, e vem esse suportezinho aqui, tipo daqueles de celular, que você pode adesivar aqui atrás e segurar ele na mão aqui, para você ter uso ele direto aqui, conforme ele fica preso aqui para não ficar caindo, né? É um instrumento que cabe no bolso, ou até para apoio, porque ele fica bem firme aqui e pode ficar apoiado na peça, ok? Basta adesivar esse anel opcional, né? Você colocar ou não. Ele não vem com um manual exatamente, mas vem com o famoso panfleto, com todas as características dele e controles. Um panfletinho em inglês com ilustrações de um lado e do outro, inclusive com as características técnicas dele aqui, com maiores detalhes aqui, ok? Bom, fora isso, a gente tem aqui nessa parte de cima todas as entradas e saídas aqui, ó. Vamos aproximar aqui para ver. Aqui a gente tem o BNC. Esse BNC com entrada X1 é mais ou menos 40 volts, ou seja, 40 volts pico a pico aqui em 1x. Se você botar em 10x, vão ser 400 volts o limite dele pico a pico, que é ótimo para medir, por exemplo, rede elétrica com tranquilidade nele. Você pode medir tensões até elevadas usando a ponta em 10x. Aqui o acoplamento, uma chavinha acoplamento AC ou DC. Esses dois pinos aqui, a saída do gerador de funções, é um gerador simples até 500 kHz, mas interessante porque tem várias formas de onda. O USB-C para carregamento, conectorzinho, e o botão push button aqui para ligar, okay? Ligar e desligar. Então aqui você tem todos esses comandos aqui em cima. Na frente você tem as teclas de operação, tá? Vamos dar uma ligada, a gente segura aqui em cima 2 segundos. Ele liga a tela é bem nítida, uma tela colorida. Vamos botar ele aqui apoiado e aproximar para a gente poder ver aqui os comandos, ok? Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, mantém há muitos anos os mesmos valores. $5, 10 placas dupla face. Vale a pena dar uma conferida porque o produto é de excelente qualidade e o preço muito interessante. Aproveitando, ainda há tempo de se inscrever para o grande concurso de design de projetos em eletrônica da PCBWay com prêmios em dinheiro e produtos. Vale a pena dar uma olhadinha na página deles e se inscrever, escrever o seu projeto e concorrer a ótimos prêmios aqui, ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Bom, primeira coisa, aqui em cima eu tenho OK e alto, né? O alto é para a gente fazer ele automaticamente se ajustar para poder mostrar a forma de onda. O OK é para você confirmar qualquer função aqui do menu, que a gente vai ver. Stop é para congelar a tela. Depois em Mode, a gente tem aqui, né? O Mode altera a função das setas, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver o que está aqui. Bom, está no ajuste vertical e horizontal. Então, eu subindo aqui, ó, vamos ver o menor valor que ele tem aqui. O menor valor é 200 milivolts no vertical, tá? Na escala 200 milivolts por divisão.
E se eu for subindo aqui, ó, 3, 4, 50, 100. 100 é o maior valor. Então ele vai de 100 volts por divisão até 200 milivolts por divisão. Vamos deixar aqui em 2 volts. Aqui no horizontal, ele vai do mínimo de... Vamos ver o menor valor aqui. Mas aqui eu estou aumentando, né? O maior valor é 10 segundos por divisão e o menor valor, 10 segundos por divisão. O menor, aqui eu já estou em 50 nanosegundos, 50 nanosegundos, tá? Aqui, ó, 50 nanosegundos por divisão. Bem interessante, tá? Vamos deixar aqui em 5 microsegundos, por exemplo, tá? Os valores ficam todos aqui embaixo. A gente consegue ver aqui embaixo o valor da escala, né? 2 volts por divisão, está em 10x, a ponta de prova, 5 microsegundos. Isso aqui é a saída do gerador, né? O gerador está em onda quadrada. Ok? Se colocar aqui, vai ter onda quadrada na saída. Bom, pressionando o menu, olha o que eu tenho. A primeira opção, eu tenho essas opções aqui do lado, ó. Medidas, trigger, display, setup e gerador de sinais, né? Eu vou alterando aqui no mode, ó. Mudando aqui o mode, eu troco para trigger, display, setup e gerador de sinal. Vou deixar em measure, que é medidas, e aqui eu tenho as medidas que eu posso colocar. Por exemplo, ele está marcando aqui frequência, pico a pico, média e RMS, que são as mais usadas, é o que ele está mostrando aqui embaixo em amarelo. Mas eu ainda posso marcar essas outras aqui, ó. Duty cycle, por exemplo, máximo, mínimo e outras. Marcando aqui total de 14. Para não encher a tela de valores, eu vou escolher só aquelas que eu acho mais indicado. Por exemplo, essa min, que seria valor médio, pode ser que eu não precise dela. Então eu corro aqui com a setinha vermelha aqui para o lado e aperto OK. Aí pronto, eu desliguei, aí fiquei só com 3 valores aqui embaixo. Frequência, pico a pico e valor RMS. Tá bom, suficiente. Quer sair do menu? Eu não vou sair agora, porque eu vou trocar aqui, por exemplo, para o próximo modo, que é trigger. Mas para sair, basta apertar a tecla menu novamente, tá? Trigger, eu posso ajustar aqui o trigger se eu quero normal, automático ou single, o nível do trigger e o tipo de subida do trigger, o tipo de edge, né, de borda, se eu quero borda de subida, borda de descida, ou seja, é um trigger completo, um ajuste de trigger completo que pode facilitar a vida quando você precisa sincronizar, trigar, né, sinais mais complexos. Interessante. Próximo modo, o display. O display ele tem recurso de persistência, então a persistência está desligada, eu tenho persistência de 1 segundo, ou seja, ele atrasa o apagamento do traço por 1 segundo, isso é bom para a gente ver sinais muito lentos, porque ele fica marcando a tela com isso. E persistência infinita, em que ele marca a tela e não apaga mais. Também é interessante para ver, por exemplo, um pulso que passa. Ele passa o pulso, só que ele marca e fica gravado na tela. Muito bacana também o recurso de persistência para um equipamento desse porte. Tá? Modo row on-off, ou seja, ligado ou desligado, o modo do traçado, né, de correr o traçado. E o display, o brilho do display. Tudo aqui na função de display, intensidade do brilho. Ok? Depois, setup normal. Nesse setup aqui eu vou ajustar, a ponta de prova está em 10x, eu posso botar em 1 ou em 100. Tá? Eu posso ligar o auto shutdown, ou seja, aquele desligue sozinho depois de alguns minutos sem utilização, interessante para poupar a bateria, mas é opcional. Tem gente que não gosta que ele fique desligando toda hora, então está desligado aqui, ele vai ficar ligado até acabar a bateria, tá? A não ser que eu esteja carregando ele. Se eu estiver carregando, não tem essa questão. A linguagem em inglês, ok? Calibração, ok? Pode também fazer uma autocalibração aqui. Depois o gerador de sinal. Tá? Eu vou ajustar a frequência aqui, está em 1 kHz, eu vou ajustar aqui até 500 kHz, o tipo de forma de onda e o duty cycle, aqui a forma de onda. Dente de serra, onda retificada meia onda completa, aqui um sinal de sync, ruído, senoidal e quadrada. E aí volta para triangular. Depois dente de serra, ou seja, tem uma quantidade razoável, eu posso ajustar a saída de 3 volts, não tem ajuste de amplitude que eu estou vendo aqui, mas tem duty cycle, frequência e forma de onda, e sai com 3 volts, ok? Simples, porém pode ser útil em algumas situações. Pressiono o menu novamente, eu volto para a tela inicial. Aqui na tela inicial, ele está nesse mode aqui, aquele mode que é o mode de mudar as escalas verticais e horizontais. Se eu apertar mode novamente, a seta permite com que eu desloque o traço para cima e para baixo,
para um lado e para o outro, para centralizar e mostrar melhor a forma de onda, ok, pessoal? Então vou colocar aqui a ponta de prova. Você pode calibrar a ponta de prova nele mesmo. Aqui a saída já está em 1 kHz quadrada. Se você quiser ajustar, coloca ela em 10x e coloca ela aqui, ó, nessa posição e dá um alto quadrado, ok. Pronto, tá lá. Aí você vem aqui no parafusinho do trimmer, logo aqui, e ajusta para ela ficar bem paralela ali, ok? Essa aqui já está ajustada. Muito bem. Vou ligar a ponta de prova no meu gerador de sinais e vou colocar 1 kHz aqui para a gente começar, ok? Gerador de sinais. Ok, vamos dar um alto. Vamos botar a forma de onda senoidal. Tá lá. 1 kHz, 4 volts pico a pico, tá 3,93, ok? Um sinal bem estável, bem constante, tá? Vamos botar 100 kHz logo. Peraí. 100 kHz. Ok, vou dar um alto aqui. Ele é bem rápido, né? Eu cliquei lá, já ajustou, tá lá. 100 kHz, marcando aqui, 3,97 volts, que é o que eu estou injetando, ok? Mais ou menos 4 volts. Vamos para 1 MHz, alto novamente. Tá lá, 4 volts, 1 MHz, perfeito, sem queda nenhuma até agora, o que é impressionante. Vamos botar 5 MHz, vou dar um alto. Mediu 5 MHz, 4 volts também. Olha, até 5 MHz não teve nenhuma atenuação que se possa considerar aqui, né? E o traçado está bem estável. Vamos botar 10 MHz, aí a gente já começa a chegar perto dos 70% lá. 10 MHz, 3,89 volts, chegou uma queda muito pequena de amplitude, bem tolerável. O sinal ainda bem firme, 10 MHz medindo. Vamos para 15, que é quase o final de banda. Em 15 MHz ele mediu 15, baixou um pouco mais ali o sinal, 4, vamos dar um alto aqui para ver se melhora. É isso aí, 4,5 volts, teve uma queda agora sim, mas eu já estou perto do fim de banda. Lembrando que a gente tem aquela queda de 3 decibéis aproximadamente quando a gente chega perto de 70% da banda. Tá? Então é aceitável esse tipo de queda. E 18 MHz, que é o fim, vamos ver, de banda, se ele mede aqui, 18 MHz. Tá lá, 18 MHz, medindo 18, com a queda já sabida de amplitude. Tá com um desempenho muito bom para um equipamento desse, ok? Funcionando muito bem, o sinal bem estável. Vou colocar aqui agora, vamos voltar para 1 kHz e vamos botar uma onda quadrada. E vou dar um alto. Tá lá, 1 kHz, onda quadrada, 4 volts certinho. Vamos botar 100 kHz, alto. 100 kHz, ok, 4 volts, perfeito. 1 MHz. 1 MHz e alto. 1 MHz eu já tenho um pouquinho de overshoot ali, um pouco de instabilidade. Nós estamos falando de uma onda quadrada, que é muito mais complicada de medir. Mas ele consegue medir a frequência aqui e com uma amplitude um pouco flutuante. Tá? Então, onda quadrada até 1 MHz, um pouco abaixo de 1 MHz, medindo com precisão. Vamos ver aqui, por exemplo, trocar para onda triangular. Ele já estabiliza bem, mede corretamente a amplitude e a frequência, isso em 1 MHz. Ok, pessoal? Então, está aprovado aí com relação à medida das formas de onda. Vamos dar uma olhada na saída do gerador de sinais para ver a qualidade do sinal de saída dele. Bom, pessoal, eu coloquei aqui na função gerador de sinais, está com o sinal senoidal aqui de 1 kHz, ok? Eu liguei aqui as garrinhas diretamente aqui na saída do gerador e vou colocar no canal 1 aqui do osciloscópio. Tá lá, tá medindo 1 kHz aqui, ok? 1 kHz e um sinal de 1,8 volts RMS. Muito bem, vamos dar uma alterada aqui. Vamos subir aqui, ó. Vou botar 500 kHz. Eu vou dar um auto setup.
Olha lá, 500 kHz, tá lá, medindo bem. 501, né? Botei 501 aqui, ok? Vamos dar uma... Vamos ver se ele vai acima, será que... ele vai, ó. Não sei por que que tá limitado ali a 500, mas deve ser 900. 900, deve ir até 1 MHz. Deixa eu botar aqui 1 MHz aqui pra gente ver. Megahertz. 1 MHz foi cravado. Na senoide ele está gerando, ó. Mas é o maior valor que ele vai. Deixa eu ver aqui se aumenta. É 1 MHz. O maior valor dele é 1 MHz. Está 1 MHz cravado ali. Ok? O sinal bem limpinho. Talvez não aceite as outras formas de onda, né? Vamos dar uma olhada aqui. Um ok. Na onda quadrada foi 1 MHz. Está dando um dump ali. Ok. Dentro de serra. Vamos baixar um pouquinho essa frequência, que eu acho que eu estou muito no limite dele, né? 500 kHz mesmo? 500 kHz. Ok. Essa forma de onda é meia onda, retificação em meia onda, retificação em onda completa, sinal de sincronismo, ruído, senoide e onda quadrada. E onda triangular. E dente de serra. Tá? O formato tem uma certa perda aqui nessas frequências, a gente consegue ver aqui, ó, em 500 kHz mesmo tem uma perda aqui. Aqui também, ó, tem um arredondamento. Tá? Essa aqui é retificação, sync. Vamos ver na senoide, a gente vê. A senoide ela sai perfeitinha. Então até 1 MHz a gente consegue trabalhar bem na senoide. As demais funções abaixo de 500 kHz. Isso é um limite aqui da construção do próprio aparelho. Mas funciona bem. O gerador de uma forma geral, podendo ter esses ajustes aí de frequência, forma de onda e duty cycle. Duty cycle a gente ajusta aqui também na tela. Ok? É um adendo ao mini osciloscópio aí que valoriza a sua utilização. Ok, pessoal? Eu gostei aí do ZIWI 154 Pro de 18 MHz, preço muito em conta em relação ao que se paga hoje, é o que se pagava por aquele modelo de 200 kHz, tá? Na faixa de 200 e poucos reais. Então, é a mesma coisa que você tinha no aparelho, tem hoje com o mesmo valor. Inclusive o valor já está com impostos, então 200 e poucos reais com impostos para um equipamento desse aqui portátil e com esse alcance até 18 MHz, com certeza tem uma relação custo-benefício muito superior ao DSO 138, por exemplo, que é aquele modelo clássico aí, que muita gente teve como primeiro instrumento. Tá? Então, olha, aplicações aí, o pessoal sempre pergunta, onde esse tipo de equipamento a gente consegue utilizar? Normalmente, dá para utilizar em diagnóstico automotivo também, para análise de alguns sinais e alguns controles de atuadores, a gente consegue trabalhar com ele. Claro, dentro dos limites, tem que entender o limite de tensão e frequência, mas dá para usar. Circuitos de áudio, também é diagnóstico amplificador, análise de forma de onda de áudio, também é um ótimo equipamento, porque ele tem uma folga boa de banda e uma boa taxa de amostragem, o que dá para trabalhar bem com os sinais de áudio. Fonte de alimentação, conversor DC-DC, para fazer análise de ruído, análise de Ripple, em fonte chaveada, por exemplo, dá para você trabalhar também. E para a área de estudo e experimentação, né, que é ótimo para estudante, copista, porque tem também um gerador de sinais junto, que elimina a necessidade de ter um equipamento adicional para fazer uns testes básicos, então ótimo para estudos também. E a possibilidade de você usar em campo, né, você por conta da portabilidade. Ele realmente é muito pequeno e muito leve pelo que ele oferece, ok? Em termos de limitações, a gente tem aí a banda limitada a 18, a 18 MHz, mas para um aparelho desse tamanho, eu não diria que chega a ser uma limitação para esse produto nessa faixa de preço. Você pode estar limitado a não detectar sinais com frequências mais altas, mas em compensação é um produto pequeno e barato. E basicamente, ponto forte é a portabilidade, a facilidade de uso e o preço acessível e o gerador de sinais integrado, ok? Então, eu acho que passa a ser uma ótima escolha para quem deseja ter uma ferramenta prática e completa
com esses recursos de medição e gerador de sinais para uma ampla gama aí de aplicação. Ok, pessoal? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse, direto aí da página da loja, e dar uma olhada lá, aproveitando essa época de promoção. Ok? Se gostarem desse review, desse novo pequeno instrumento aí de bancada, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações, e até o próximo vídeo. Um grande abraço!